Uhum. Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Mais uma sexta-feira, mais um Shabá que nós iniciamos com a graça de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse Deus que é tão digno de toda honra, glória, poder e louvor. Eu dou as boas-vindas a todos vocês, meus amados irmãos que nos acompanham. Eu louvo e bendigo o nome deste Deus que é tão maravilhoso, por estarmos aqui neste dia, numa sexta-feira, né, no início de um Shabá, louvando e bendizendo o nome deste Deus que é tão maravilhoso. Então, eu quero dizer que vocês todos são muito bem-vindos. Eu dou as boas-vindas ao nosso irmão Luiz, toda a família dele, a tia Olga, a tia Tereza e o tio Leonardo, que todos sejam abraçados pela misericórdia do Senhor, a nossa irmã Aminha, a nossa amada pastora Eliane, dou as boas-vindas à nossa irmã Leila, a Joselita, sintam-se abraçados, todos vocês, a nossa irmã Ana Cláudia, o Ivan, lá de Minas, a dona Lúcia, o Sandro, a minha comadre Sandra, a Gislaine, sejam todos muito bem-vindos. As pessoas que não acompanham o nosso canal, que nós não conhecemos, que a misericórdia do Senhor possa atingir cada um de vocês neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei como tem sido a semana de vocês, a minha foi uma correria, mas graças a Deus estamos aqui para bendizer este Deus que é tão maravilhoso. E Ele nos dá a oportunidade hoje, né, de nós nos colocarmos diante dEle, diante dessa graça tão imensurável, tão eterna, diante desse amor que é tão eterno, diante dessa misericórdia que é tão grande, que me abraça e abraça a cada um de vocês. Então, eu peço para que o Espírito Santo de Deus, desde já esteja testificando no coração de vocês a presença dEle, já esteja testificando no coração de vocês a ministração de hoje, que vocês possam receber com todo afinco, com todo amor, com todo carinho essa ministração, que o Espírito Santo possa trazer o mais íntimo de cada um destes corações, para que você possa sentir a presença do Eterno e entender um pouquinho mais quem é o Eterno. Porque a cada porção que nós nos colocamos diante da presença do Eterno, Ele ministra em cada um de nós, Ele tira escamas de nós, Ele vai tirando resquícios daquilo que foi colocado em nós e vem trazendo algo novo, uma revelação nova, a nova face do Eterno. E nós bendizemos este Deus que é tão maravilhoso, que está aqui hoje, que está aí na tua casa, para poder te abençoar e te bendizer. Então eu convido a todos vocês a iniciarmos o nosso grupo de oração, a nossa sexta-feira, cantando o nosso Shamá. Amém? Shema Israel, Adonai Eloheinu,
Adonai Elohai, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vrae. Aleluia. Ah, Senhor, bendizemos, Senhor. Bendizemos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome. Glórias a Ti. É bom estar na presença deste Deus, meus irmãos, nesse início de Shabá, entregando as nossas vidas nas mãos dEle. Este Deus que é eterno, que te acolhe, que sabe quem Tu és, que conhece o teu coração, porque cada um de nós somos fagulhas deste eterno. Nós te bendizemos, Senhor, nesta noite, pela oportunidade única que está nos dando neste dia de hoje, Senhor. Nesse início de Shabá, acender as nossas velas interiores. Acender, Senhor, meu Deus, a luz que provém de Ti. Que o Senhor possa, Papai amado, neste dia de hoje, olhar para dentro de cada um de nós e nos conceder, Senhor, meu Deus, a graça, o amor e a Tua misericórdia, Senhor. Na medida em que nós nos abrimos para a Tua presença, na medida em que nós nos abrimos para o Teu mover, nós te bendizemos, Senhor, meu Deus, pela Tua grandeza, pela Tua eternidade. Nós te bendizemos, Senhor, meu Deus, porque tem nos sustentado até aqui e nos sustenta a cada dia. Por mais que nossos olhos estão fitados muitas vezes no nosso cotidiano, os nossos olhos estão fitados para os nossos problemas, os nossos olhos estão fitados para as nossas dores, para aquilo que tem nos distanciado do Senhor, mas o Senhor que é eterno, Ele te conhece. E nesta noite Ele nos convida a abrir os nossos braços e proclamar: eis-nos aqui, Senhor. Usa de mim, usa da minha vida, usa dos meus olhos, usa da minha boca, usa dos meus ouvidos, usa da minha inteligência, usa do meu racional, Senhor. Usa do meu coração, usa das minhas pernas, dos meus braços, para que eu possa ser Jesus no mundo em que nós vivemos, para que eu possa ser um discípulo verdadeiro de Yeshua, para que eu possa ministrar o amor que Yeshua nos ensinou, o amor que se doa, um amor que serve, um amor que acolhe e não um amor que julga. Ensina-nos, Senhor, neste dia de hoje, neste Shabá, Senhor, a nos encontrarmos com a Tua essência, a nos encontrarmos com o Senhor, porque nós reconhecemos, Senhor, meu Deus, que nós somos altares em Tuas mãos. Ensina-nos, Senhor, a ser consumidos pela chama do Teu Santo Espírito. Ensina-nos, Senhor, a exalar o Teu perfume e não os nossos próprios perfumes, porque aquilo que há em nós como seres humanos, diante de Ti, Senhor, é desagradável. Diante das Tuas narinas, o nosso cheiro é desagradável, porque nós somos humanos demais. E muitas vezes, Senhor, essa humanidade que está impregnada em nós, que é impregnada em nossa alma, em nosso espírito, tem nos atrapalhado, nos distanciado de Ti. E nós queremos, Senhor, meu Deus, a cada dia, estarmos diante da Tua grandeza, diante da Tua misericórdia, e buscar somente o Senhor. Abandonar-se diante de Ti, Senhor. Nos abandonarmos em Tuas mãos. E sentirmos, Senhor, o Teu poder mover em cada um de nós. A Tua destra nos guiar. A agir em nós. A nos lapidar, a nos formar. Nós Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque nos acolhe a cada dia em revelações diferentes de quem Tu és. Em revelações da Tua essência. Em revelações, Senhor, meu Deus, em amor e misericórdia. Porque quando nós olhamos para Ti, Senhor, nós enxergamos o quão nós somos pequeninos. Quando nossa visão limitada olha para o Senhor, nós sabemos que essa limitação
nos atrapalha muitas vezes, mas Tu és soberano. Tu és soberano, Senhor. E a Tua limitação, Senhor, essa limitação que há em nós vai caindo por terra, porque nós fazemos parte de quem Tu és. Nós Te bendizemos, Senhor. Muito obrigado, Adonai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glória, glória, glória ao Teu santo nome. Glórias a Ti, Senhor. Receba-nos, Senhor, nesta noite. Receba cada um de nós em Tuas mãos. Que a palavra que será ministrada hoje, Senhor, possa ferir o nosso coração, possa nos transpassar a cada um de nós e deixar um rastro em nós, mostrando a cada um de nós o como é bom estar em Ti, e o quão é bom nos abandonarmos dos nossos velhos hábitos, o quão é bom abandonar de quem nós éramos, a matar a nós mesmos todos os dias, para entender quem Tu és, para que sobressaia em nós a Tua essência. Nós Te agradecemos, Senhor. Usa, Senhor, de cada um de nós nesta noite. Usa, Papai amado. Usa da Valquíria, usa dos lábios dela, usa da Lânia, usa dos lábios dela, Senhor. Usa dos nossos corações que está aqui para receber de Ti. Usa dos nossos ouvidos, Senhor. Usa do nosso racional, Papai. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Adonai. Humildemente, em nome de Yeshua HaMashiach, nós Te pedimos. Olha, Senhor, derrama sobre nós a Tua sabedoria. Derrama sobre nós o Teu conhecimento. Derrama sobre nós o Teu saber. Nós clamamos e agradecemos, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Shabbat Shalom a cada um de vocês, que tenham um Shabbat abençoado. Nossa, como seria bom se a gente pudesse se reunir todo o Shabbat, que eu acho que o Shabbat tem uma energia diferente, né? Shabbat é o primeiro sinal de aliança que Deus deu pro povo, assim que eles saíram do Egito, né? E enquanto eu e a Lani, a gente estava aqui se preparando, foi bem o que eu disse para ela, que o primeiro sinal de que nós somos libertos é a gente profetizar que um dia nós descansaremos. É a gente olhar para o alto, olhar porque Jesus disse que Ele é o Senhor do Shabbat, Ele é o Shabbat, Ele é o descanso. Então, em breve, nós entraremos nesse descanso de fato, não só espiritualmente, mas de fato também, né? Isso é algo maravilhoso. Profetiza o descanso de Deus, né? É. Porque a gente teve um entendimento de Gênesis, né? Que esse descanso, quando Deus descansou no 7º dia, não aconteceu ainda. Não, ainda não. Ele ainda não terminou toda a sua obra. Sim, Ele ainda está trabalhando, e é isso que Jesus fala. Então, toda e sabe vez o que é o mais legal disso que você está falando, Lan? Sabe o que é o mais legal? Porque nessa porção, desculpa te interromper, mas é que nessa porção da nossa semana tem uma cronologia diferenciada, porque eles receberam na semana passada os 10 ditos do Monte Sinai. E aí, de repente, agora está dizendo que eles receberam outras leis, né? E aí, sabe o que os rabinos dizem? Que a Bíblia não tem a Torá não tem a menor obrigação de ser cronológica, de manter uma linha cronológica. Então, pode ser que eles receberam os 10 mandamentos depois que eles receberam essas ordenanças aqui, sabe? Uhum. Então, ou seja, isso significa que o fato de Deus estar dizendo lá na Torá que ele já descansou? Ele descansou no 7º dia? Na verdade, de fato ainda não aconteceu. Mas o que eu ia dizer é que cada vez que nós celebramos, porque celebrar é uma festa, não é um peso. Toda vez que nós celebramos, nós trazemos a memória. O sábado, na verdade, nós trazemos a memória de algo futuro. Sim. Nós estamos... O que é trazer a memória algo que vai acontecer no futuro? É profecia. Sim, é profetizar. Nossa, legal isso. Então, quando você traz a memória algo que ainda vai acontecer, você está profetizando. Então, cada vez que nós paramos no Shabbat, que a gente entra
essa energia gostosa do sábado, né? Que é uma, do sábado, descanso, que é uma energia diferenciada do domingo. É, exato. Que a gente para agradecer a Deus pelo sábado, pelas luzes. A gente começa o Shabá acendendo luzes. Sim. É uma coisa muito linda. E desde que eu e a Val começamos a fazer isso, a ter esse entendimento de que isso é uma profecia. Cada vez que a gente está acendendo as luzes, que a gente está comendo o pão, que a gente está tomando vinho, sim, a gente está profetizando o descanso de Deus, o descanso que Ele prometeu para todos nós, mas Ele também vai descansar, porque daí Ele finalizou a obra. Porque a grande obra, a coroa da criação, quem é? A Bíblia diz que é o homem. Sim. E o homem ainda ele não está totalmente remido. Sim. Então ele só vai... a obra de Deus só vai se concluir quando ele concretizar a total remissão e redenção da humanidade. Sim, é verdade. Então o sábado tem essa característica. Então toda vez que a gente está parando no sábado, parando toda a nossa correria da semana, parando para pensar na Torá, pensar nas coisas de Deus, a gente está profetizando. Nós teremos um dia de descanso junto com o Eterno. Amém, amém, ô glória, amém. Gente, então vamos lá, né? Nossa 18ª porção, Parashá Mishpatim, que significa ordenanças, e eu gosto até mais da tradução que diz que pode ser estatutos, né? E a gente deu o nome de o que o Eterno espera de mim, né? Ela está em Êxodo 21 até o capítulo 24. E a gente começa assim, ó. Já que a Lani está falando de Shabá, é muito legal a gente pensar no seguinte. O nível ético e moral do povo da terra naquela época era muito baixo. Era muito baixo mesmo, né? No tanto que Deus, ele estava constituindo um povo, ele estava formando um povo que ele libertou do Egito. O Marquinhos está pedindo para você compartilhar a tela com ele, para ele ver os Não tá slides. vendo? Só um minuto, gente, desculpa. Pera lá, então. Deixa eu ver o que aconteceu, que o Marquinhos não tá vendo os slides. Pera lá. Deixa eu ver. Apresentação com PowerPoint. Pera aí. Deixa eu ver. Ele fica dando um erro de acesso aqui. Se não tiver como, não tem problema não. Eu ligo aqui o YouTube e aí eu acompanho pelo YouTube. Pelo YouTube? Eu não sei porquê, amigo. Ele tá dando uma tela preta aí. Não tem problema não. Deixa assim mesmo. Vê se você consegue acessar pelo YouTube. Eu acho que a gente vai ter que mudar de aplicativo. Você não tá conseguindo nem me ver, né? Você consegue ver pelo YouTube? Parece que ele não tá te ouvindo. Marquinho? Consigo sim. Pode continuar que eu consigo sim. Então tá bom. Então eu vou continuar aqui. Então, já que a gente estava falando de Shabá, eu acho que a gente tem que olhar o contexto da época, né? Porque quando a gente olha Gênesis, Êxodo, do capítulo 21 até o capítulo 24, a gente não compreende muita coisa, né? Alguns desavisados vão ler a Bíblia como se fosse um livro de história e vão dizer, peraí, mas olha aqui, ela começa falando sobre escravidão, começa falando sobre como tratar um servo, depois ela vai falando sobre algumas leis de homicidas, depois ela vai falando olho por olho, dente por dente, depois ela vai falando sobre, né, uma mulher, se um homem, algumas traduções vão dizer se um homem forçar uma mulher, né, que for virgem,
e não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará e tomará por sua mulher. Ou seja, ele força a mulher e depois ele ainda é obrigado a casar com essa mulher, e essa mulher é obrigada a casar com ele, mas na verdade a palavra aqui que está sendo utilizada é se alguém seduzir, se algum homem seduzir uma mulher que é livre, que ela não está desposada por nenhum outro homem, e ele enganar essa mulher, ele é obrigado a casar com ela. Então, na verdade, o código moral e ético das nações daquela época, da terra de Canaã, eles eram tão deturpados e eram um nível tão baixo que o próprio Eterno diz que eles não deveriam seguir o que o povo do Egito fazia e nem o que o povo da terra de Canaã fazia. Então, o que Deus estava dando para eles ali? Um novo estatuto. E era um novo estatuto a ponto de quando ele ordena o sábado, ele fala para que serve o sábado. Ele diz: também 6 anos semearás a sua terra e recolherás os seus frutos, mas o 7º a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e da sobra comam os seus animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás. Para quê? Para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o teu estrangeiro. Quando a gente olha todas essas coisas, parece, né, para um desavisado que fala: nossa, esse Deus é um Deus cruel. Mas se a gente for olhar a cultura daquela época, era trabalhar 7 dias por semana. Era de segunda a segunda, não tinha descanso. Então, quando vem o Eterno e diz: olha, vocês vão ser diferentes porque vocês vão ter um dia de descanso para que os seus empregados descansem. Esse é o objetivo. Para que o teu boi descanse, para que o teu jumento descanse, para que os seus servos descansem, para que os seus funcionários descansem, para que você descanse, né? Então, quando a gente vê as leis de uma maneira mais profunda, a gente vê que, na verdade, o Eterno estava protegendo esse povo. E todas as leis, todos os estatutos, de alguma maneira, né? Eu vi, por exemplo, uma live esses dias de uns judeus dizendo que na época de Jesus, eles eram considerados pelos romanos preguiçosos, porque eles guardavam o sábado, eles não trabalhavam 7 dias na semana, e naquela época de Jesus, os romanos trabalhavam 7 dias por semana, não tinha esse negócio de folga. E aí, como vem um povo lá, os judeus, e fala assim: não, olha, só que você tem que parar um dia na semana. Então, na verdade, esse estatuto que Deus estava dando para eles era um estatuto para resguardar o povo. E outra, se a gente vai morar num condomínio, um condomínio tem um estatuto. Se você vai morar numa comunidade, uma comunidade tem um estatuto. A tua cidade tem um estatuto. Se você não souber o que é proibido e o que é permitido se fazer, como que você vai saber, como que você vai se comportar, né? Então tem que ter, sim, normas. E ele estava criando o povo, então ele estava dando normas, ele estava dando normas de ética. Estava dando normas para que existisse direitos e deveres. Direitos e deveres, exatamente isso. Para assegurar, né, direitos e assegurar deveres. Exatamente. Então eu quero dar um exemplo aqui, por exemplo, ó, né? Que a gente já falou, que eles precisavam de leis e de conduta, né? Leis de conduta. Então, em Êxodo, por exemplo, no capítulo 21, quando Deus está falando sobre o cuidado que os seus senhores deveriam ter com os seus servos, né? Vamos lembrar que naquela época não existia lei ainda que resguardasse os escravos, os servos naquela época. E aqui Deus não está falando só de escravo, porque a gente, quando pensa em escravatura, a gente pensa em escravatura que aconteceu aqui no Brasil, aquele sofrimento todo dos negros. Não, mas o que a gente está falando aqui é que, às vezes, essas pessoas que, às vezes, por exemplo, uma pessoa, ela não tinha uma determinada condição financeira para pagar uma dívida dela. Ela podia pegar o serviço dela, ela podia se vender como uma escrava temporária, digamos assim, uma moeda para pagar a dívida. E só que tinha um prazo. E é isso que a nossa paraxá inicia falando ali, ó, 6 anos. No 7º ano essa pessoa tem que ser liberta, né? Ou no ano do Shemitah, dependendo do Shemitah, não, do jubileu, como fosse o tamanho da dívida. 7º ano, dia de
no Shabá. Né? Então, gente, olha só o que diz lá em Êxodo 21. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. Ou seja, a Bíblia tanto não está a favor da escravatura, quanto ela está dizendo que se você fizer algo contra o teu próximo, o teu servo, que machucá-lo, o direito dele é de ir livre. Ele tá livre para ir embora, porque você machucou ele, né? Então a gente vê assim que no decorrer da história foi muito utilizada a própria palavra de Deus para justificar a escravatura e justificar bater nas pessoas e humilhá-las e fazer coisas absurdas que no fundo não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Torá, né? É uma interpretação errônea das pessoas, por isso que tem tanta gente que tem tanta aversão à palavra de Deus, porque elas falam, não, esse Deus aí é um Deus perverso, que ele é a favor... É mau, é cruel. Ele é mau, ele é cruel. Punitivo. Exatamente, né? Então, gente, se a gente for ver, os capítulos 21 a 24 de Êxodo são desdobramentos dos 10 ditos, né? Então, assim, ó, se a gente for ver os 10 ditos de Deus, os 10, né, mandamentos, não dá para falar que é mandamentos porque são 10 ditos, né? Os 10 ditos, as 10 palavras, obrigada. As 10 palavras de Deus, eles tiraram dessas 10 palavras e fizeram um desdobramento que criaram 613 mitzvot. O judaísmo hoje tem 613 mitzvot. E a preocupação deles é essa, em guardar essas 613 preceitos de Deus, digamos assim. Essa é a preocupação que eles têm, né? E por que Deus até permitiu que eles tivessem? E Deus deu, porque ele deu várias normas, ele deu várias instruções para esse povo. Mas se a gente for ver, a base de todas as coisas sempre é a preocupação com o próximo, sempre é o amor com o próximo. Se a gente for ver, porque a gente não pode olhar a Torá e querer interpretar a Torá na literalidade. Se a gente for investigar o nível mais sólido da Torá, de todos os preceitos que Deus está dando, no final das contas a gente vai descobrir que tem ali um mandamento de amor ao próximo. Quer ver um exemplo? Por exemplo, ó, capítulo 23, versículo 5, onde Deus diz assim, ó: se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente ajudarás a levantá-lo. Se a gente olhar na literalidade, está dizendo, olha, você viu ali um burro com uma carga, e por mais que ele seja... seu inimigo, o burro é pertencente a uma pessoa que você odeia. Isso. Você não vai deixar o burro sofrendo porque você odeia a pessoa. Exatamente, você vai tirar a carga do burro. Agora, se a gente olhar num nível mais profundo, num sod, o que Deus está falando aqui? Que às vezes pode ser que você encontre pelo teu caminho alguns jumentos. E esses jumentos, eles carregam cargas, peso, fardos. Foram colocados sobre ele pelos senhores deles. E por mais que eles sejam nossos inimigos, muitas vezes, qual é o nosso papel? É tirar o fardo desse jumento e ajudar ele a se aliviar do fardo que ele vem carregando, entendeu? Então... porque ele tem um senhor que não é bondoso, né? Que sobrecarregou ele de fardo. Exatamente, entendeu, gente? Então, se a gente for ver a coisa mais a fundo, no sod, no nível mais profundo, todos esses preceitos, eles vão morrer no amor ao próximo. Todos eles. Aliás, a raiz deles, não é que eles vão morrer. A raiz deles, a finalidade, ótimo, né? O objetivo, a finalidade desses preceitos vai ser sempre o amor ao próximo. Se a gente está lendo qualquer desses ditos, palavras, mandamentos, ordenanças e não está enxergando o amor, a gente está lendo errado. A gente não entendeu. Então, até eu coloquei uma tirinha aqui de brincadeira, né? Que meu inglês é péssimo, né? Então, assim, os 10 primeiros, né? Já estão ali. Traduz aí, Lã. Então, estes, né? São os primeiros 10. Os primeiros 10,
Estão prontos, preparados? Preparados para os próximos 613, né? Então, é bem isso mesmo. A preocupação dentro do judaísmo são esses 613 preceitos. E, gente, por que Deus permitiu que eles tivessem tantos preceitos assim, né? Caso você esteja se perguntando aí isso. É muito simples. A resposta é que Deus queria mostrar para as pessoas que não é pela lei que nós somos salvos. Não é pela lei, não é. Não é através da lei que nós somos salvos. Não é através do cumprimento da lei. Até porque pessoas com intelecto mais elevado, pessoas que têm um nível de conhecimento mais elevado, por exemplo, naquela época, que não era todo mundo que tinha acesso à lei de Deus, não era todo mundo que tinha acesso aos pergaminhos para estudar. Então, às vezes, pessoas que tinham conhecimento mais elevado acabavam conseguindo cumprir mais leis do que outras. Ou existem muitos preceitos que precisa ter dinheiro. E aí, quanto mais dinheiro, mais preceitos alguns conseguiriam cumprir. Então, para que a coisa ficasse de um nível assim igualitário, o que Deus estava fazendo é mostrar para o ser humano que ele não consegue se salvar se a lei estiver fora dele. Esse que é o ponto. Se a lei estiver fora do ser humano, ele não consegue usufruir dessa lei, ele não consegue aproveitar essa lei. Porque não é só o conhecimento da lei que faz com que a gente seja transformado. Não é o conhecimento da lei. Se fosse só o conhecimento da lei, a gente não teria tantos políticos corruptos, nós não teríamos tantos juízes, promotores, né? Eu conheço, inclusive, uma promotora que tem total conhecimento da lei e ela não consegue andar de carro sem mexer no celular. Ou ela não consegue andar no carro na velocidade que é permitido andar no carro. Então, ter o conhecimento da lei não faz com que essa lei seja internalizada em você. É interessante isso que você falou, porque nem ser o guardião da lei, né? Não. Vai garantir isso, como eram os sacerdotes da época. Né? Exatamente. E eram os que mais erravam. Eles que eram detentores do conhecimento, só que a lei está fora, gente. Quando o conhecimento está fora, não adianta, não é um conhecimento humano. Se Deus não colocar esse conhecimento dentro de nós através do Espírito Santo, e é isso que nós vamos tratar nesse estudo de hoje, não tem serventia. A lei não ajuda a edificação do ser humano, né? Você pode ler a Bíblia 3 vezes ao ano e se ela não tivesse... Não entrar em você, não vai ter serventia, não vai fazer nada, né? Se você não colocar em prática o que você está lendo ali, não vai adiantar nada, né? E a gente só consegue colocar em prática quando Deus coloca essa lei dentro de nós. A gente precisa da ajuda dele para isso, né? Então, olha só, gente, olha que coisa, né, interessante, né? A aliança que foi feita ali no Monte Sinai com o povo, ela não deu certo. É o que nós estamos falando aqui. Por que ela não deu certo? Porque ela estava fora do homem. Fora do homem, ela não consegue ter o proveito que ela deveria ter. Ela tem que estar dentro do homem, internalizada. Mas a lei não é imperfeita, a lei é boa. A lei é boa, a lei é perfeita. O problema somos nós. Exato. E ela não deu certo não porque a lei não era boa, mas é porque ela não estava dentro. Exatamente, com certeza. Então, olha só, gente. Os capítulos 28 e 29 de Isaías, Deus está fazendo uma exortação a Judá, a Efraim, a terra de Israel. E olha só o que ele está falando no capítulo 29, nos versos 11 e 13. Ele está dizendo assim, ó: por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele dirá, não sei ler, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Olha só isso. É interessante porque ele está falando assim, é como se... É aquilo que a gente acabou de falar, você lê a Bíblia sem ter o entendimento, sem ter o Espírito Santo, você é como preceitos de homens. É como se você não soubesse ler. É isso que ele está falando. Exatamente. Eles não estão lendo porque está selado ou eles não sabem ler. Exatamente. Mas olha que coisa interessante, gente. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, do verso 1 ao 5,
quando João, ele tem a visão do trono de Deus, ele vê um livro. E a Bíblia vai dizer assim, ó, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os teus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o olhar, nem de olhar para ele, nem de ler, desculpa, e nem de olhar para ele. Olha o nível, né? Quando a Bíblia está dizendo que não existe nenhum justo, nenhum sequer, é disso que ela está falando. Ninguém é capaz. E aí continua, e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Uau, que coisa linda! Que coisa linda! Não foi encontrado homem algum sequer, mas existe um sem mácula, sem mancha, que tem um entendimento e pode abrir o livro. Valquíria, mas aqui em Apocalipse está falando do livro dos 7 selos que vai iniciar todos os juízos de Deus na terra. Até o primeiro selo solta os 4 cavalos, né, com muito juízo na terra. Sim, eu concordo com isso. Mas qual é esse livro senão a própria Torá? Se a palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes, né, que divide juntas e medulas, por que ela não pode trazer juízo à terra quando ela é aberta? Quando Deus profana a palavra. Porque profere, desculpa. Nossa, profana, meu Deus. Obrigada. Profere. Quando Deus profere a palavra. Porque, não, olha só. Não, vou falando sério, né? Essa sou eu, né? Quando Deus criou todas as coisas em Gênesis, como que ele criou? Pela palavra. Então, por que ele não vai trazer juízo através da própria palavra? Né? Então, sim, eu creio, no meu entendimento, que esse livro de Apocalipse 5 é a própria Torá. Só que lida pela pessoa que pode ler. Que pode ler, que exatamente. Nós lemos ainda, como Paulo diz, que nós ainda vemos como em espelho. Por partes. A gente enxerga alguma coisa. A gente quando lê, e é incrível que nesses estudos que a gente vai fazendo, cada vez é uma revelação nova e aí você vai se espantando com as coisas que você vai descobrindo cada vez que você estuda a mesma palavra. Aí você fala assim, estuda, mas eu li isso a semana passada e agora salta uma coisa nova. É incrível. A palavra é incrível. É incrível. Agora, só há um que entende ela completamente, todos os segredos que estão aqui. Sim. Todos e que pode nos ensinar. Ou seja, gente, porque a palavra ela traz amor. Sim. Mas ela traz também justiça. Sim. Então, a justiça é uma espada de 2 gumes. Então, toda vez que ela é proferida, ela traz juízo e ela traz também amor, justiça, né? Então, gente, isso é uma coisa maravilhosa, porque assim, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não estudei foi nada, mais eu descubro que eu não sei nada. Porque a palavra de Deus é infinita. A gente pode estudar 100 anos a palavra de Deus e cada semana a gente vai ter uma revelação nova, cada semana a gente vai descobrir uma coisa nova. Só que essa revelação e essas coisas que Deus tem derramado sobre nós não vem de mim, não é a Valquíria, não é o conhecimento, não é porque eu estou me debruçando debaixo de livros, cursos aqui, cursos lá, fazendo isso, fazendo aquilo, tendo conhecimento, né, buscando entender um pouquinho de hebraico. Ajuda, né? Sim, só que se Deus não revela... É porque o que Deus dá é o dom da sabedoria. Sim. Para ele poder derramar a sabedoria, precisa ter conhecimento. Então, o conhecimento, que é essa busca de fazer um curso, de assistir os vídeos, de ler a palavra, isso é o conhecimento. Mas ele está limitado. Agora, o entendimento profundo da palavra é a sabedoria. Sim. E essa sabedoria vem do alto. A gente não consegue produzir sabedoria lendo todos os livros sobre a Torá ou aprendendo hebraico. Você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver o derramar do Espírito Santo, não adianta. Você não vai conseguir entrar na profundidade da palavra.
E isso é muito lindo, gente. Isso é lindo demais. Porque isso é acessível a todos. É! E a sabedoria é algo tão tremendo que, assim, a pessoa muitas vezes nem tem tanto conhecimento. A gente não tá falando de fazer coisa, mas às vezes uma pessoa que é analfabeta, ela tem uma sabedoria de Deus. Sim. Para aconselhar, ter uma sabedoria de Deus para entender a palavra, ler a palavra e Deus tira o véu dos olhos e a pessoa entende. É maravilhoso, Então, isso é de Deus, mas se a gente buscar conhecimento, isso é bom. Sim, claro que sim. Mas... E isso é maravilhoso. Eu dizia essa semana para a Lânia, sabe? Que, gente, Deus tem derramado um dom de sabedoria no nosso meio, que é uma coisa impressionante, maravilhosa. Não sei se vocês conseguem perceber isso, eu não sei se vocês conseguem sentir isso, sabe? Que a gente tem sentido no decorrer dos nossos estudos, semana após semana, o nível que Deus tem levado a gente de estudo é uma coisa inacreditável, gente, sabe? Essa semana a gente foi tirar a nossa sobrancelha, e daí a menina, né, veio falando, olha só, porque eu tô fazendo um curso, e é um curso porque eu mudei de igreja agora, então é um curso como que era? Educação financeira? Prosperidade. De cura espiritual, para você ir para frente, para você ser próspero. E aí me passou um vídeo do pastor da igreja dela lá para eu assistir. E aí eu fiquei de cara, assim, eu falei pra Lana, não, eu vou assistir porque a gente precisa saber o que tá acontecendo, né, nesse universo. E como a coisa... que tá a igreja, né, do Senhor. Cara, e é muito triste, porque ele dizia assim, olha, vocês têm que estar, a nossa igreja aqui, a gente está trabalhando agora nessa época de pandemia, alinhamento. Porque vocês precisam estar alinhados com a igreja. Porque se vocês não estiverem alinhados com a igreja, vocês não vão ter uma vida próspera, vocês não vão para frente, a coisa não vai estar certo. Você tem que estar alinhado com a igreja, tem que estar alinhado com o teu pastor, com o teu pai espiritual. Não, peraí. A gente tem que estar alinhado com o Espírito Santo. Porque se a gente não estiver alinhado com o Espírito Santo, de nada adianta. De nada adianta. Então, eu e a Lani, a gente pode estar falando aqui, ensinando uma coisa para vocês, que de repente o Espírito toca no coração de vocês aí, e aí vocês falam assim, peraí, mas elas estão falando uma coisa que não tem nada a ver. Eu investiguei aqui a Bíblia, eu estudei, e isso aqui que elas estão falando é uma coisa que não tem nada a ver, porque é o Espírito Santo que dá discernimento e que revela. Então, a gente tem que estar alinhado com o Espírito Santo. Aliás, até Paulo que elogia, né, uma igreja que tudo que Paulo ia lá pregar, eles iam... Sim, eram os berianos. Os berianos. Tudo que ele pregava, eles iam investigar na palavra. E é isso mesmo que tem que fazer. Sim, isso mesmo. Sabe, gente, olha, Deus tem dado pra gente... todo mundo é falível. A gente já teve alguns entendimentos que depois... Nossa, tava errado esse entendimento, né? Porque Deus vai ensinando. Claro, com toda certeza. A gente está aqui aprendendo. Sim, com toda certeza. E sabe, o nosso objetivo, gente, assim, se de repente, sei lá, daqui 2, 3 meses acontecer alguma coisa, daqui a um certo tempo acontecer alguma coisa, nós passamos para vocês um método. Nosso grupo de oração tem uma metodologia. Para estudar. A gente descobriu um canal conectado direto com o reino, direto com o Deus, que é o estudo da Torá. Não tem outra maneira de você ter aprofundamento, de você, sabe, ter... alicerce. Alicerce, a palavra é essa. Você ter alicerce se não for através do estudo da Torá. Então, hoje, sabe, eu fico muito feliz porque se acontecer alguma coisa com o nosso grupo de oração e a gente tiver que parar, a gente deixou um legado para vocês, que é um legado de... Tipo, chegou o anticristo e agora cortou todas as conexões de internet, proibiu as reuniões... Pronto. Em casa. Isso. A gente vai saber vai chegar um tempo em que, né, a gente não vai ter essa liberdade mais. Não, mas com toda certeza, com toda certeza. E eu fico muito feliz porque a gente está nesse nível e porque Deus tem derramado sobre nós essa sabedoria, esse discernimento, e nós estamos conectados com o Espírito de Deus, que é uma coisa maravilhosa. Então, gente, só o Messias, inclusive na era messiânica, os rabinos dizem que o Mashiach, quando vier, que é o nosso Jesus, quando voltar, ele vai ensinar a Torá
os pontos em branco. Sabe quando está escritinho as letras lá, tem as letrinhas pretas escritas e os espaços em brancos? Eles dizem que o Mashiach, ele vai ensinar a Torá de um modo tão profundo que ele vai ensinar os escritos que estão entre uma letra e outra. É como a gente chamaria de entrelinhas. Entrelinhas, exatamente. Ele vai nos ensinar as entrelinhas, ou seja, os segredos. Exatamente. E olha só, a gente continuando então Isaías, capítulo 28, agora eu antecipei um pouquinho, né? Mas Deus continua falando para o povo de Israel e olha o que ele está falando. Ele está dizendo, mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham, até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. E eu pus entre parênteses aí, fiz questão de deixar para vocês escrito aí, que essa bebida forte que Deus está falando é o vinho da grande meretriz, citado em Apocalipse, capítulo 17, verso 2. É o vinho que a grande meretriz embriaga as nações. Embriaga as nações. É o vinho que o sistema oferece à humanidade. Exatamente isso. Então não tem nada a ver com bebida alcoólica. É o poder, a riqueza, as vaidades. Exatamente. Então Deus estava fazendo um povo, separou um povo, chamou esse povo para ser luz para as nações, e o que ele está exortando aqui, ei, eu chamei vocês para vocês serem diferenciados e agora vocês estão embriagados com o vinho da grande meretriz. É isso que Deus está falando aqui. E ele continua dizendo, são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia, e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, ao qual disse. É Deus falando isso para eles, hein? Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. É interessante aqui quando ele fala assim, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. O que é que Deus está falando aqui? O que sai da boca deles. Sim. Do que eles estão ensinando. Sim, eles deveriam estar com uma mesa que deveria estar dando descanso e alimento. Isso que você está falando é aquilo que a gente teve de entendimento das 3 vezes que na Torá Deus diz. Engraçado que toda vez que ele diz essas 3 vezes que ele dita, né, esse versículo, são todas as vezes relacionadas às festas de Israel. E aí ele está dizendo assim, não cozinhe o cabrito no leite de sua mãe. Quando ele está falando isso, ele não estava falando... Olha que coisa de louco. Por isso que é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Eles têm geladeira. Tem muitos judeus ortodoxos, né? Tem 2 geladeiras. Não sou judeu ortodoxo. O Rabino Ventura, a maior parte dos rabinos que tem 2 geladeiras? Sim. Uma geladeira para guardar carne e não outra... mistura. Eles não comem cheeseburger. Não come. Porque não pode misturar hambúrguer com queijo. Porque Entendeu? Não pode. Não come estrogonofe. Não pode. Sim, estrogonofe é com leite de coco. Ou faz um estrogonofe vegano. Entendeu? Então, assim, não era disso que Deus estava falando, gente. O que Deus estava falando, o alimento do cabritinho é o quê? É o leite da mãe dele. Aí vocês vão pegar a Torá, que é o leite que deveria alimentar, deveria sustentar, e vocês vão matar a pessoa com aquilo que deveria trazer alimento. Vai matar com o que deveria alimentar. Exatamente isso. Mas a gente tem Yeshua, e Yeshua é o próprio Deus, e Yeshua veio trazer a interpretação correta da Torá. E o que ele fala em Mateus 11, versos 28 e 30, aliás, da Bíblia inteira, o versículo predileto para mim, que eu digo assim, uau, isso aqui resume tudo, é Mateus capítulo 11, versos 28 e 30, onde Jesus está dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Lindo, né? Muito lindo, gente, muito lindo. Por que É lindo, né? Porque o que Jesus está falando aqui é que a lei não tem que ser pesada. Sim. Ela é pesada porque está fora. Tá fora, e ele está exatamente. falando assim, eu sou aquele que traz a lei para dentro. E quando traz a lei para dentro, isso traz descanso. Sim. Isso traz leveza. Exatamente isso. Isso faz você cumprir não é que a lei leis. É ruim. Você faz você cumprir a lei com alegria. Sim. E não com peso. Sim. Não é mandamento sobre mandamento, não regra sobre regra, e eu preciso cumprir, e agora 603 mitzvos, né? E falando sobre isso, gente, olha só, tem um estudo, eu dou os créditos desse estudo totalmente ao Rabino Ventura, né? Imagina, a Valquíria tá lendo Talmud agora. Ainda não, né? Não, ainda não. Apesar que eu descobri um site aí bacana para estudo do Talmud, bem legal. Então, ó, Talmud Bavli, né? No Seder Nezikin e o livro Makot. A página 24a. O que esse estudo está falando? Que é algo extremamente interessante, né? A preocupação deles, porque quando a gente vai ver aqui na nossa paraxá, o que a nossa paraxá está falando aqui? No capítulo 24, está dizendo que Moisés escreveu, está dizendo no verso 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E aí, pulando um pouquinho no verso 7, ele diz assim, e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Senhor tem falado, faremos e ouviremos. Olha que legal, as nossas Bíblias foram traduzidas, faremos e obedeceremos, porque provavelmente o tradutor não entendeu. Mas aqui, o verbo obedecer não é obedecer, é ouvir. O verbo ali é o verbo shema. Então faremos e ouviremos. Então, tipo, olha, primeiro a gente vai fazer e depois a gente vai ouvir o que tem que fazer. Tipo, vamos fazer logo para agradar a Deus. Isso, Então, o mais legal é que aqui Deus estava fazendo um pacto de aliança com eles. E Moisés leu esse livro para todo o povo, né, o livro da lei, e eles tiveram então esses 613 preceitos. E aí o que esse estudo fala? Esse estudo diz assim, olha, Moisés recebeu 613 mitzvot do Eterno, 613 preceitos do Eterno. Porém, Davi resumiu em 11 preceitos. E no Salmo 15, né, peguem aí o Salmo 15 da Bíblia de vocês, para vocês acompanharem, que é bem legal, tá? E o Salmo 15, Davi está dizendo assim, ó, Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, né, diz assim, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E ele diz, quem é que vai adentrar ao tabernáculo de Deus? Aquele que caminha de forma plena, que pratica a justiça, fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, né? Não fica de fofoquinha, de maledicência, nem faz mal ao seu próximo, não coloca vergonha sobre o seu próximo. Para humilhar. Para humilhar, exatamente. O perverso é desprezível aos seus olhos, e não só humilhar, como às vezes também envergonhar. Aquele que não envergonha o seu próximo, né? O perverso é desprezível aos seus olhos, mas honra os que temem ao Eterno. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro a juros. Ei, meu Deus do céu, já pegou um monte de judeu, hein? Foi isso que criaram os bancos, né? Aquele que não pega suborno, nossa, já caiu aqui uma parte do povo também. Quem faz isso nunca será abalado. Olha só, vocês acham que dá para trocar 613 por 11? Ficou mais fácil agora, né? 11 preceitos? Ficou bem fácil, né? Ele vai ficar mais difícil. Aí vem Isaías, vem o profeta Isaías e ele fala, não. 11 preceitos não. 6 preceitos. Se você cumprir esses 6 preceitos, é isso que o Eterno pede de ti. Pra isso que está na presença dele. E para você estar na presença dele. Pronto. E aí Isaías 33, versos 14 a 16 diz assim: Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor?
Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? E vamos deixar claro aqui, né, que esse fogo consumidor e as labaredas eternas, ele não está falando do inferno, né? É o próprio Deus, né, que é o fogo, consumidor. Exatamente, né? Mas o pessoal não entende isso, porque quando o João Batista está dizendo que viria um que batizaria com o Espírito Santo e fogo, o pessoal não consegue entender. Que isso é o próprio Deus, sim, batizando, né? Exatamente. Então, 6 preceitos, né? O que caminha na justiça e o que fala o que é justo, que tem nojo, que despreza a extorsão, aquele que não apoia o suborno, aquele que tapa o ouvido para não ouvir o que é sanguinário. O que ele está falando aqui? Nossa, eu tinha um primo no meu grupo de oração que... grupo de oração. Nossa, não, grupo de oração. Um primo no grupo da minha família que era um horror. Eu não abria absolutamente nenhum vídeo, nenhuma foto dele, porque eu sabia que eu ia ter lá um homem caído, sanguentado lá, ou um homem que levou um tiro, que aconteceu. Sabe essas coisas assim de tragédia, de página policial que, meu Deus do céu, sabe? E tem gente que parece que tem prazer nisso, sabe? Prazer em ver o outro sofrer, prazer em ver o sangue no próximo, sabe? Aquelas coisas de estrada, quando acontece um acidente, os caras querem parar para ir ver. Nossa, é uma coisa horrível, né? E fecha os olhos para não ver o mal, né? Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Aí vem o profeta Miqueias. E aí o profeta Miqueias diz assim, não, 6 preceitos também é muito. Eu acho que 3 preceitos vai ficar mais fácil. Dá para trocar 613 por 3. E aí ele diz assim, Miqueias, capítulo 6, versos 7 e 8. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames fazer o bem e caminhe discretamente com o eterno teu Deus? E aí, até eu conversando com o Marquinhos, né? Ele me perguntou, né? O que é esse caminhe discretamente com o eterno teu Deus? É exatamente os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. As bem-aventuranças que Jesus está dando ali no monte, né? Porque o que Jesus está falando a maior parte das coisas ali? Olha, quando vocês jejuarem, não façam cara de tristeza, porque vocês estão jejuando. Para que as pessoas percebam que você é uma pessoa que jejua. Nossa, olha lá. Quando vocês derem esmola, não faça que a tua mão direita, né, fique... que a tua mão direita sabe o que a esquerda fez, né? Olha, quando vocês forem orar, não seja como os hipócritas que ficam orando lá nas esquinas. O que ele está querendo dizer é que você seja bom de forma humilde. É isso, que você faça o bem. Sem que você tenha que ficar jogando confetes. De forma humilde. Isso é caminhar discretamente. É você ser bom e não ter que ficar esperando que as pessoas batam palma, agradeçam, né? Achem, nossa, olha que pessoa, nossa, essa daí é uma santa, esperando a recompensa não só dos homens, como de Deus também, né? Que, não, eu não vou dar, a minha tzedakah eu vou dar e discretamente, porque Deus falou que se eu der discretamente eu vou ser recompensado porque o meu pai que está no céu vai saber o que eu estou fazendo. Né? Então é não esperar a recompensa nem de Deus, nem dos homens, andar discretamente com Deus. Isso é muito legal e ficou muito simples, né? Agora 3 preceitos ficou bem mais fácil de seguir, né? Eu acho assim. E aí, gente, o mais legal é que, assim, né, esse estudo do Talmud é legal por quê? Porque eles não são messiânicos. Então, qual que é o próximo preceito que eles vão dizer? Eles vão usar Abacuque 2, capítulo 4, Abacuque, capítulo 2, verso 4, e eles vão dizer assim, não, a gente pode substituir tudo por um preceito só. Qual é? Que o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Aí você fala, putz, então ficou mais difícil ainda, porque é um preceito só.
Mas o problema é que eles não compreendem, né, que Jesus é o Messias. E quando Jesus veio, ele trocou 613 preceitos por um único preceito. E, na verdade, não é nenhum preceito, virou um mandamento, né? Que ficou bem mais complicada a coisa. Agora o negócio ficou um pouquinho mais complicado. Então, na verdade, subiu o nível de... Nossa Senhora, subiu muito o nível. À medida que vai se concentrando, tudo que estava em amplitude, 613, eles cabem dentro dos... Quantos de Davi? 11. 11. Daí, dos 11 de Davi, dentro dos 6 de Isaías. Aí os 3 de Miqueias. E aí vem Jesus, e enquanto ele estava na ceia com os seus discípulos, ele disse assim, João, capítulo 3, versos 34 a 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E olha que interessante, complicou, né? Ele nem tá falando aqui, ó, o novo mandamento eu dou para vocês. Vocês amem a Deus acima de tudo e ao seu próximo como eu amei vocês. Não. Ele tá falando assim, que vocês amem uns aos outros como Deus ama vocês. Sim, exatamente. Não tá falando, olha, amem a Deus, porque o amar ao próximo... Sabe por que ele tá falando isso? Sabe por que ele tá falando amem o próximo como eu vos amei? Amem, né? Sabe por que ele tá falando isso? Porque ele tá no próximo. Sim. Quando a gente vai ver lá, Gênesis capítulo 18, que a Bíblia vai dizer que o Eterno apareceu a Abraão. E aí, quando Abraão levantou os olhos, quem ele viu? 3 homens. Mas era o Eterno que estava ali aparecendo para Abraão. Então, na real, o que Deus está falando aqui? O que Jesus está falando aqui? Olha, vocês precisam amar o seu próximo como eu amei vocês, porque eu também estou no próximo. É aquilo que a gente já estudou, né? A gente só chega a Deus... O maior mandamento é amar o próximo. Sim. Que quando você ama o próximo, você tá honrando a Deus e amando a Deus. É automático. É automático. E o que é mais legal, sabe, que daí a gente vê, né, quando as pessoas estão ensinando por aí, olha, gente, dentro desse sistema religioso tem cada curso, aí tem um curso de liderança, né? Lidere como Jesus liderou, né? E aí eles vão ensinando, sabe, cada preceito humano, assim, que a gente fica olhando e fala, meu Deus, estão perdendo tanto tempo com isso, e aí dizendo, olha só, para você ser um bom líder, você tem que separar um tempo de oração diária com Deus, porque se você não separar esse tempo de oração diária, porque se você não tiver em comunhão com Deus, como é que você vai ser um bom líder? Mas, gente, não tem como separar. Como é que eu vou separar? Senhor, eu vou entrar em comunhão com o Senhor agora que eu estou aqui no meu quarto. Vou buscar o Senhor todo dia, meia hora. Mas é aquilo que a gente viu numa pregação do Ed René, que eu achei fantástico. Que ele fala do painel cheio de lâmpadas. E que ele entendia que quando ele tinha que ter um momento com Deus, o devocional, ele tinha que apagar a luz. Era um painel cheio de lâmpadas e a mais linda, a melhor, a mais profunda do painel é Deus. Então você teria que apagar todas as outras e se focar só naquela. E daí depois, com o tempo, ele entendeu que se você fizer isso, você perdeu Deus. Porque você tem que olhar para as luzes. Não, e o que ele fala? Ele diz assim, quando você entra no quarto e você diz assim, Pai Nosso, quando você está falando Pai Nosso, você trouxe todo mundo pro quarto. É bem interessante. Então, é muito bonito essa. Não é essa que você compartilhou? Eu compartilhei com o grupo, Nossa, eu acho que foi a melhor ministração que a gente já viu do Ed René de todos os últimos tempos, assim. Linda. Um negócio incrível. Vale muito a pena. Se vocês não assistiram, assistam. Foi a ministração dele do domingo passado. Que foi maravilhosa, incrível. Retrasado? Domingo retrasado. E é isso, gente. Não tem como, sabe? Essa coisa que a igreja fica...
O que Deus espera de nós? É a pergunta desse estudo. O que Deus espera de mim? Ah, que eu passe 1 hora todo dia em comunhão com Ele, que eu jejue 2 vezes por semana. Que eu leia 10 vezes. É o que ele tá falando 10 lá. capítulos por dia da Bíblia. Tudo isso, não que isso não seja aplicável e bom, mas não é isso que Deus espera. Não é. Porque senão a gente acaba ficando em mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, e a gente cai no religioso. Essas coisas a gente faz porque porque eu estou nele, é que eu pratico o jejum, é que eu pratico o meu devocional. E o meu devocional, gente, eu não tenho um devocional que você diga assim, todo dia a Valquíria, durante 1 hora ela tá orando. Não. É quando eu sinto no meu coração que eu necessito ter um período de intimidade com Deus, e aí eu levanto e eu vou pro meu quarto e é eu com Ele, e às vezes é 6 horas da manhã, às vezes é meia-noite, às vezes é às 3 da manhã, às vezes é no meio da tarde. É quando eu sinto no meu coração que eu preciso daquele momento, ou é quando alguém diz assim, Valquíria, ora por mim, aí eu vou pro quarto e eu oro, porque eu acho que interceder é uma coisa maravilhosa. É um privilégio. É um privilégio, e a gente foi chamado para isso, a gente foi chamado para interceder. Então, é nesses momentos que eu tô ali no meu individual com Deus e eu tô falando com Deus. Mas eu tô o tempo inteiro em oração. Eu tô o tempo inteiro falando com Deus. Não tem, a igreja colocou uma coisa assim, devocional. Agora você entra aqui, no teu quarto, conversa com Deus, daí pronto. Pronto, acabou. Agora você já pode fazer as suas coisas, se despreocupa, desliga. Porque a oração... Que amanhã você fala com ele de novo. Parece que é coisa de sessão de terapia. Esquisito. Gente, a oração não é pra Deus. A oração é pra mim. É pra mim, é pra eu dizer pra ele as coisas que estão me perturbando, é pra eu colocar pra fora, pra agradecer. Pra eu agradecer, pra louvar, pra todas as coisas. A oração, ela serve para mim. E eu oro, e eu jejuo, e eu pratico as coisas que Deus, assim, praticou, porque Jesus praticou jejum, a gente não sabe, né? Sim. Os 40 dias, Ele praticou o jejum, mas só aqueles 40 dias. Que a Bíblia fala. Mas se ele era judeu, ele deveria provavelmente seguir as... Mas ele rebateu os fariseus. Sim, mas ele estava falando do jejum, desse jejum que você faz porque você quer ter uma recompensa. Não do jejum de buscar Deus. É verdade. Tá certo. Tá, e ele mesmo falou que os discípulos dele não jejuavam porque o noivo estava aqui, mas que eles iriam jejuar. Então, ele incentivava o jejum, então ele jejuava. Mas a gente também pode estar em jejum não sendo... Sim, mas... Tá, tudo bem, ok, tem razão. Concordo. Então, é porque ele fazia essas coisas e a gente também deve procurar fazer. Porque já que nós somos discípulos, já que a gente segue ele, então a gente procura fazer as mesmas coisas que ele fazia. Então ele buscava a Deus no íntimo, que era ele mesmo, ele jejuava, né? Ele fazia essas coisas. E hoje eu faço essas coisas não porque elas vão me gerar intimidade e vão me levar a ele. Não é. É a intimidade que te leva a fazer essas coisas. Exatamente, é o contrário. Essas coisas, gente, as coisas práticas, assim, de comunhão com Deus, mais íntimas, elas não são o meio pelo qual eu me aproximo de Deus. Não, o meio pelo qual você se aproxima de Deus é cumprir o mandamento que ele deixou, que é amar o próximo, né? Que é algo maravilhoso. Então, olha só, gente, o que Deus está falando lá em Jeremias, né? Porque quando a gente olha aqui para nossa paraxá, aqui o que houve foi um pacto. Deus fez um pacto com eles. Porque quando a gente vai ler Êxodo, capítulo 24, Êxodo, capítulo 24, no verso 8... Porque a menina tá muitas vezes oramos, lavando a louça, arrumando a casa. É isso, não tem como você se separar de Deus. Fazendo almoço. Agradecendo quem plantou, quem colheu. Nossa. Eu falei isso pra Val. Aliás, que coisa mais linda e de demonstração de amor ao próximo do que você cozinhar pra tua família. Com carinho, com amor. Eu faço meu devocional preparando o café da manhã, assim. Eu vou ouvindo as músicas, vou falando com Deus. Às vezes eu tô aqui trabalhando e eu tô falando com Deus, eu tô o tempo todo falando com Deus. Sim, não tem como você desmembrar isso. Se ele é o Espírito Santo que tá dentro de você, não tem como você se separar disso, né?
É uma coisa muito incrível quando a gente compreende isso, né? É um peso que sai das costas da gente, porque às vezes você vai ler, ouvir alguns pregadores, eles ficam, porque você tem que fazer Uma hora de oração todo dia. Começa com 5 minutos, depois vai para 10, depois... E se você não tem tempo, levanta às 5 da manhã. Levanta meia hora mais cedo, levanta 1 hora mais cedo, porque você precisa fazer... Não, você não precisa fazer isso, não. Não é isso que vai te levar a Deus. Você precisa estar em conexão com Deus o tempo todo. Exatamente. E fazendo isso, você vai ter esses momentos com Deus de uma hora. Às vezes você... Eu lembro quando a gente ainda era um grupo, era eu, Marquinhos e a Val, quantas vezes a gente começou a orar aqui, passou 3 horas a gente orando e parecia que tinha passado 15 minutos. 15 minutos. A gente, parece que você entra numa outra dimensão. Teve um dia, você lembra? Mas isso, assim, tipo, a gente não fazia isso todo dia, toda semana. Não, claro que não. Teve um dia, você lembra que teve um dia que a gente levou, acho que quase 1 hora para orar o Pai Nosso? Eu, você e o Marquinhos, lembra disso? Nossa, foi muito lindo. Nossa, foi um negócio maravilhoso. Então, gente, olha só, dentro dessa nossa paraxá, aqui o Eterno estava fazendo uma aliança com eles. Por que eu estou falando isso? Porque depois que Moisés leu o livro da lei para eles, e eles falaram, faremos e ouviremos, no verso 8 vai dizer assim, então tomou Moisés aquele sangue, né? Acho que tem que ler um pouquinho antes para a gente conseguir entender. Começando no verso 4, tá? Êxodo 24, no verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos, ouviremos, né? Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Então o que o Eterno tinha feito ali? Um pacto de aliança com aquele povo, né? E olha só o que Deus está falando lá em Jeremias, capítulo 31, verso 31 ao 36. Ele diz assim, ó, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança, uma Brit Hadashah, ou, né, às vezes a gente acha assim que é nova aliança, mas não é uma nova aliança, é uma aliança renovada. O que Deus estava falando ali, Hadashah vem de Hadash, que significa renovar. Então é uma aliança renovada. Ele fez uma aliança no Monte Sinai e ele estava dizendo através ele estava renovando. Chegará o dia. Não é nova no sentido de você joga fora aquilo que é velho e agora você tem algo novo. Não, ele está falando em renovar. Renovar, exatamente. Então farei uma aliança renovada com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Então, só uma pausa aqui, essa profecia ela foi cumprida em partes, né? Em partes, porque ele colocou a aliança, ele renovou a aliança, porém, a gente ainda precisa levar as pessoas a terem conhecimento de Deus. Mas chegará um momento que o Espírito dele estará sobre todos, e todos terão conhecimento de Deus, né? Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol... Olha isso, gente, olha isso, né? O pessoal aí que diz que a igreja substituiu Israel e que Deus não tem mais uma aliança com o povo de Israel. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite. Que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome.
Se lhe falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Eita! Ou seja, nunca, né? Então, gente, olha só. Isso foi uma revelação que Deus derramou sobre a gente, uma sabedoria que Deus derramou sobre a gente, né? Nós ministramos isso na Paraxá dessa porção aqui de Mishpatim do ano passado, e foi um negócio maravilhoso, porque o que Deus estava fazendo ali no Sinai? Deus estava fazendo uma aliança com eles. O que Deus está falando lá em Jeremias? Deus está falando, cara, vocês não conseguiram cumprir a aliança, porque a lei estava fora de vocês. E aí a gente vê, né, que Jesus veio cumprir essa aliança. Jesus é a aliança renovada. E lá em Gênesis capítulo 15, quando ele está falando de um pacto que ele vai fazer com Abraão, e eu quero ler com vocês, vamos lá, peguem a Bíblia de vocês aí, Gênesis capítulo 15. Olha que coisa mais linda e maravilhosa, gente, coisa mais linda. O que Deus está falando aqui para Abraão, o pacto que ele fez com Abraão. Ele está dizendo assim, ó. Vamos começar a ler? Gênesis capítulo 15. Vamos começar a ler no verso 5. Olha só o que Deus está falando para Abraão. Então, levou-o para fora e disse, olha agora para os céus, conta as estrelas, já podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhes por justiça. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti a essa terra para herdá-la. Então, tá fazendo uma pausa aqui. O que estava acontecendo aqui no contexto de Gênesis capítulo 15? Deus aparece para Abraão e fala, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E aí Abraão tá falando para ele, mas como é que isso vai acontecer? Se eu só tenho de filho o meu servo Eliezer, ele é o meu único. A Sara já era, né? Como que isso vai acontecer? E aí Deus está falando para ele, Abraão, olha para as estrelas. Você pode contar as estrelas? Porque a tua descendência será do tamanho das estrelas, da quantidade de estrelas que existem. Por que ele está falando das estrelas? E mais para frente, em Gênesis capítulo 25, quando ele faz o pacto, quando ele testa Abraão e Isaac, com Isaac, ele fala, olha para as estrelas e olha para a areia do mar. Pode contar? E ali ele está falando da descendência terrena, da terra, areia do mar e da descendência espiritual. E a descendência espiritual vai primeiro, né? Só que aqui ele só está falando da descendência espiritual que vai abranger a todos. A todos. Tanto a terrena quanto a espiritual, entendeu? É que a terrena era de Isaac, né? Exatamente. Que vinha de Isaac. Exatamente. Então, Abraão está perguntando aqui para Deus, está falando assim, mas como que isso vai acontecer? Que é o que ele está falando no verso 8, ele está falando, e disse ele, Senhor Deus, como saberei que é de herdar? Como eu vou saber que isso que o Senhor está prometendo para mim vai acontecer? Como que vai ser isso? E o que Deus está falando? Deus não respondeu, Deus não, demonstrou. A minha Bíblia diz que ele respondeu-lhe. Ah, respondeu-lhe? Aqui a Bíblia diz que respondeu-lhe com uma ação. Demonstração. Né? É uma demonstração. Ele não disse em palavras, ele demonstrou. E aí o que diz no verso 9? E disse-lhe, toma-me uma bezerra, e aqui eu quero trazer um parênteses, que todas as nossas versões vão dizer assim, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Mas no original não é isso que está escrito. Está escrito assim, toma-me 3 bezerras, 3 cabritas, 3 carneiros, uma rola e um pombinho. Trouxe-lhes todos estes e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão,
saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz e boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Olha que coisa linda. Então ele estava perguntando para Deus, Deus, como que vai acontecer isso? E Deus está falando para ele, eu vou demonstrar para você, através do pacto que eu vou fazer com ele agora. E o mais legal, gente, é que esse pacto, a Bíblia vai dizer que caiu um sono profundo em Abraão, porque ele não tinha parte no pacto. Não tinha parte no sentido... Ele teve um sono profundo e Deus falou com ele, né, nesse sono. Exatamente, mas ele não participou do pacto. Quem fez o pacto foi o próprio Adonai. Por que tem essa foto aqui? Eu coloquei para vocês entenderem. No 16, até o versículo 16, Deus está falando com Abraão, ele em sono profundo. Isso. Aí, quer seguir? E no 17 diz assim, e sucedeu o quê? Quer dizer, agora ele... Daí é o cumprimento o cumprimento do pacto. Do pacto, Então, vamos ler, até o 21, então. E sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades, a presença de Deus, né? Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadimoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Porque eu lembro, acho que foi no ano passado, né? E os pactos eram feitos, as duas partes passavam no meio. Isso, como que eram feitos os pactos de aliança naquela época? Pegava-se um animal, partia-se no meio, igual tá mostrando a foto ali, um animal partido, uma metade de um lado, uma metade do outro. Que significam as partes, né? Sim, as partes, exatamente. E aí, as pessoas envolvidas na aliança, no pacto, passavam entre aquelas partes, né, no meio do sangue, dizendo... que aconteça comigo se eu não cumprir esse pacto, o que aconteceu com esses animais. Era assim que a coisa funcionava. Então, as duas partes. Exatamente. E quem que passou ali? Só Deus. Só Deus. Só Deus. A presença de Deus. O fogo consumidor passou no meio daquele sangue e era o que Deus estava falando para Abraão. Abraão, sabe como que vai ser esse pacto, Abraão? Vai ser através de sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício que eu vou passar no meio desse pacto. E esse pacto vai ser a restauração do teu povo. Era isso que Deus estava falando para Abraão. E por que aqui está falando novilha, carneiro, cabrito, pombinho e rola? Se a gente for olhar Levítico capítulo 1, são os animais que Deus está citando que quando eles fossem fazer holocausto e sacrifício de perdão de pecados, seriam esses animais que eram para ser trazidos a Deus. Para remissão de pecados. Então o que Deus estava falando ali, ei, eu vou fazer um pacto com você e vai ser um pacto de sangue. Ele estava demonstrando o que ele ia fazer lá na frente com Jesus. Quando Jesus pega o pão na Santa Ceia e diz assim em Mateus capítulo 26. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Ele está falando, eu sou a aliança. O pacto, a sua aliança. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, partiu o pão e deu aos seus discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da Brit Hadashah, o sangue da aliança renovada, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Valquíria, mas o livro de Mateus está escrito em grego. Não, ele foi escrito primeiro em hebraico, aliás, em aramaico, e traduzido para o grego. E traduzido para o grego. Então ali no hebraico está escrito Brit Hadashah, aliança renovada. Ele renovou a aliança que foi feita lá. Ele não cancelou a aliança. Hoje a gente estava conversando sobre isso, né? Exatamente. Que ele não... quando Jesus, não faria sentido. Sim, quando ele chegou e falou que ele não veio... Ele não veio revogar a lei, e sim a cumprir.
Ele não estava dizendo que a gente agora não precisa mais cumprir nada da Torá, mas qual é a lei que ele cumpriu? O amor. O amor. Exatamente isso. Então ele cumpriu plenamente, porque ele foi amor pleno. A grande questão é que o povo fica assim, não. A lei é que você não pode misturar algodão com seda. Não. Linho. É linho, né? Desculpa, obrigada. A lei é que você não pode misturar algodão com linho. Não. A lei é você que... Você não pode comer camarão. Carne de porco, camarão. Essa é a lei. A lei é essa. Não. A lei é que tem que deixar crescer os peotes aqui, os cachinhos no cantinho aqui, ó. Gente, é o que nós estamos falando. O fundamento, se você for ver a essência da lei, vai sempre ter um significado de profundo. amor. E por isso que eles têm esse entendimento que o Mashiach vai trazer o entendimento das entrelinhas, mas Jesus já trouxe. Já está trazendo. Ele já trouxe esse entendimento. Quando ele diz que olha, o que é o mandamento? É amem uns aos outros. Pronto. Se você não chegou nisso, tá errada a interpretação, né? Gente, ó, e mesmo que seja no hebraico, no grego, tá? Mesmo que seja no grego, se a gente for pegar a palavra que tá escrita aqui, ó, quando tá escrito nova, é a palavra kainos. E olha só, existe duas palavrinhas no grego para você falar de novo, né? Então, neos e kainos. São vocábulos diferentes e com diferentes significados. Kainos, que é a palavra que está sendo utilizada ali para nova aliança, é novo no sentido de que você renovou algo que já existia. E neos também significa novo, porém no sentido de que algo não existia, é novo. Algo que foi feito do nada, do zero. Você pegou o que era velho, ó, com um celular. Um celular novo no conceito do Neos, eu pego e jogo fora o meu celular, vou lá e compro um novo. Isso. Agora, no sentido de Kainos, eu vou ver o que há de errado no meu celular e faz uma restauração. Exatamente. Aí ele passa a ser novo. Exatamente. Porque ele foi renovado. Então, gente, olha só, esse gráficozinho aqui para vocês entenderem o que foi que aconteceu nesse pacto de aliança renovada que Jesus veio fazer. Olha só. Então a gente tem aqui em Gênesis 15 a aliança que Deus fez com eles. E quando nós adentramos ao pacto, porque olha só, gente, o que aconteceu ali? Abraão, ele não teve que fazer nada, ele não participou do pacto, certo? Foi Deus que falou, eu sou o avalista. Isso, porém ele teve que sacrificar os animais. Então teve uma parte de Abraão. Né? Então, quando eu entro na aliança com Jesus, quando eu entendo que ele é essa aliança renovada com o povo de Israel e eu aceito ele como meu Senhor e Salvador, eu vou lá para Gênesis 15. Eu vou lá para Abraão. Ó, eu venho para cá, faço parte do pacto e vou para Gênesis 15 para Abraão. Das estrelas do céu. Das estrelas do céu, né? Então, Gênesis 15, Deus faz um pacto com Abraão. E aí, depois, um pacto no Sinai com todo o povo, trazendo a lei. Só que a lei estava fora. Aí, o que Jesus está falando para os discípulos em João 16? Ele está falando, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vos enviarei. Então, em Atos 2... aquele movimento do Espírito Santo que ocorreu em Pentecostes, que, aliás, se assemelha com o movimento do Monte Sinai, inclusive na festa de Pentecostes. E a chama também, né? Que e a chama de Gênesis. Sim, exatamente. É o fogo de Deus. O fogo, as labaredas. As labaredas. Porque Atos 2 foi a internalização do pacto feito no Monte Sinai. Foi isso que ocorreu. A lei veio parar dentro de nós. E aí a gente é inserido lá no pacto em Gênesis. E quando a gente é inserido no pacto em Gênesis, a gente entra nessa linha do tempo do povo de Israel. E aí a gente passa a estar também naquele pacto que ocorreu no Monte Sinai. Só que agora a lei não está fora. Agora a lei está dentro de nós. E agora é muito mais fácil cumprir. Porque ela está dentro. Porque o jugo é leve. E o fardo é suave. Né? É algo maravilhoso, 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 gente. Eu espero que tenha ficado simples, né? Que a gente possa ter tido
entendimento para passar para vocês o que a gente queria passar de uma coisa simples, que se a lei não vier morar dentro de nós, a gente só está lendo letras mortas, né? São cartas mortas e a gente precisa ser cartas vivas, né? Então essa história de que Cristo aboliu tudo na cruz e que a gente não precisa fazer mais nada porque a graça de Deus nos basta, é uma mentira muito grande. É uma mentira muito grande, porque quando Cristo No mínimo, morreu... nós temos que fazer o sacrifício. Não, eu até coloquei isso aqui, ó, pra gente concluir como nós iniciamos. E afinal de contas, o que o Eterno pede de nós? Senão que você entre no pacto, que você faça o sacrifício. E o que é fazer? E o que é fazer o sacrifício? Senão você crê e será salvo. Porque Crer aquele que não crê... E amar o próximo, né? Exatamente. Mas você crê no pacto que ele fez, e aí a gente passa a receber o Espírito Santo, passa a receber a lei dentro de nós. E aí a gente começa a amar o próximo. A gente é transformado. Exatamente. Amém? Amém. Ai, meu Deus. Agora ele tá travado na outra tela. Mas tá bom, não tem problema não. É. Deixa a tela travada mesmo. Não tem problema. Então tá. Gente, é coisa da vida, né? Mas vamos lá. Que coisa mais linda, que coisa mais perfeita. Eu me lembro de que no ano passado, muito próximo dessa data, nós estávamos ministrando, você ministrou sobre o pacto, né? Uhum. E foi uma palavra tão profunda, foi tão linda, e você utilizou uma figura muito parecida com essa, né? Que você colocou hoje. Que coisa mais linda. E o que mais me chamou a atenção foi que lá no comecinho, pra mim tudo fechou, assim, tudo casou, porque pra mim eu coloquei no comecinho lá que é interessante, né? É necessário enxergar, né, perceber o próximo na Torá. Pois todos nós fazemos parte de uma única família celestial, né? E aí quando você diz assim que lá o Yeshua resumiu tudo, né? Eles ainda não entendem lá em Abacuque, né? Que lá o justo viverá pela sua fé, né? Tudo mais, e aí depois Jesus vem, né? Infelizmente ainda eles não creem, mas, né, vamos orar para que eles logo possam crer junto conosco também, né? Uhum. E que o novo mandamento vos dou, amei uns aos outros como eu vos amei, a vós, como eu amei a vós, né? E a gente sempre fala um nível muito maior, né? Nossa Senhora! Porque essa aliança que foi feita no Sinai, né, igual você falou, porque estava no coração, não estava no coração, estava em pedras. Sim. Mas aí Jesus vem, Yeshua vem e traz isso para dentro de cada um de nós. Que coisa linda quando você leu. Paulo também fala, eu acho que Paulo fala isso, né? Que hoje nós conhecemos em parte, mas logo mais nós conheceremos no todo. E o profeta vem e profetiza isso. Chegará um tempo em que não será mais necessário a força, a violência que Zacarias está dizendo, né? Que não é por força e violência. E vai chegar um tempo que todos nós vamos fazer assim, ó, pum, os olhos vão ser abertos, o nosso coração vai ser totalmente bagaçado, quebrado e feito tudo de novo. Que coisa mais sensacional. Muito lindo mesmo. E o mais interessante, Deus fica triste quando nós não olhamos para o próximo, quando nós não enxergamos o próximo, quando a Torá esmaga o próximo, né? Quando a pessoa está ministrando esmaga o próximo. Isso que vocês trouxeram entendimento hoje, tipo, uma coisa muito bonita, que o alimento tem que servir para nutrir e não para você pegar, a mesma coisa que você pegar vou citar o gatinho, que é um animal pequenininho, você pegar um gatinho e colocar dentro de um balde cheio de leite e afogar o bicho ali dentro. Sim. Né? É um alimento que teoricamente alimentaria ele, faria ele, nutrir ele para ele crescer e tal, e tudo mais, mas ele vai ser morto afogado. Então, é a mesma coisa, não tem como nós pegarmos o entendimento que nós estamos tendo, que é o que o sistema religioso tem feito, e tem afogado o povo, um jugo. E você acabou de dizer, o jugo é fardo, o fardo dele é leve, o jugo dele é leve. Então, só vem. Mas as pessoas não conseguem entender isso ainda, né? Mas glória a Deus porque está dando discernimento para nós e nós podemos hoje abraçar essas pessoas
que são rejeitadas por este sistema e que nós podemos dizer para eles, não, realmente o fardo é leve, o jugo do Senhor é leve. Você pode vir, que você pode encontrar um Deus que te ama porque Ele é eterno, Ele é simplesmente amor, porque nós começamos a compreender este amor. E eu anotei algo aqui muito interessante, pois há uma fagulha do eterno dentro de cada um de nós, fazendo de nós parte do eterno. Sim. Nós somos parte do eterno, né? E isso é muito lindo, por isso que ele se entristece, porque nós fazemos parte dessa família celestial, de uma única família celestial. Sim. E quando você não consegue enxergar o próximo, você está partindo, fazendo uma partição deste todo, e aí você está limitando. E o eterno não se limita, a presença dele não se limita, o amor dele não se limita numa religião, não se limita em um único ser, mas o eterno não tem limitação, porque ele é tudo, ele é todo este amor, ele é toda essa eternidade. E isso é muito profundo. E quando Jesus cumpre este pacto, ele se rasga naquele madeiro, e ele se doa e jorra a água do peito dele, o sangue verte naquele madeiro, e nós recebemos este sangue, nós banhamos este sangue, uau, glória a Deus, obrigado, Senhor, porque nós fazemos parte de tudo isso. O Senhor Amém. se fez homem, se condensou, se fez homem. O próprio Adonai se derramou em cada um de nós em sangue. Ele se fez estes animais que você falou que foram partidos no meio, ele se fez estes animais e hoje nós somos livres. Se hoje nós estamos aqui ministrando, buscando, é porque ele nos fez livres. E hoje você pode ser livre. Amém. Você pode buscar o quanto você quiser. É muito lindo isso. Amém. E muito importante, né? Que você falou, se o nosso grupo acabar hoje, se tudo acabar hoje, nós sabemos onde nós devemos buscar. Isso é profundo demais, porque não está detido em você, não está detido na Lânia, na Leida, na Ju, não está detido em ninguém. Sim. Está detido somente em um único livro, e é esse daqui. É o qual ele usa para nos mostrar. E é interessante porque uma outra anotação, não sem delongas, para a gente encerrar, mas a literalidade da Torá te conduz a uma superficialidade e uma revelação rasa de Adonai. Então, quando você lê somente isso daqui, você está numa superfície tão rasa, e você sabe quem é o Eterno, mas você perde de vivenciar, experienciar isso que nós estamos experimentando. De liberdade, né? E ela não só é rasa, como pode ser equivocada. Como a gente... Porque daí a pessoa tem a revelação de um Deus cruel. Uhum. Isso é totalmente equivocado. Sim. Por quê? Porque não tem revelação. Lê a história, né? E não busca... A literalidade não traz revelação. Eu acho que traz alguma revelação, mas ela pode trazer também confusão. Sim. Porque daí é com o entendimento humano que você está lendo. É uma superficialidade, né? Você fica no superficial da coisa. O Eterno, ele te aprofunda, ele te traz algo mais profundo. Quando você desmiuça tudo isso, você começa a adentrar uma profundidade. E isso é maravilhoso. Isso é show de bola. Glória a Deus por isso. Nossa, muito bom mesmo. Assim como a Val disse, né, eu também espero que o Espírito Santo possa conduzir o coração de cada um de vocês e vocês possam estar sentindo a mesma alegria que nós estamos sentindo de estar na presença deste eterno Deus, por meio da palavra dele, que é verdadeira, que é fiel, que é eficaz e, além de tudo isso, que é viva. Porque quando você abre ela salta aos teus olhos e você recebe isso. Então, que vocês possam estar sentindo essa mesma alegria, essa mesma coisa boa, que é de estar diante do Senhor e compreender um pouquinho mais dele. Porque nós somos, eu estava falando para Val no decorrer da semana, nós somos como se fosse um copo. Porque a água, o líquido em si, ele é amorfo, ele não tem forma, né? Então, se você coloca ele no chão, ele vai se esparramar de tal modo você não vai conseguir juntar isso.
E nós somos este copo, porque nós estamos ali e está chovendo. E esta nuvem que está derramando água do céu são sabedorias que o Senhor está derramando sobre cada um de nós. Amém. Só que são gotinhas, são gotículas que são derramadas dentro desse copo. Porque se colocar o copo embaixo de uma torneira e abrir ela abruptamente, esse copo não aguenta. O copo somos nós. Essa fragilidade humana que nós temos e essa carnalidade que nós temos, esse algo que nós temos dentro de nós, que nós temos que estar em luta constantemente. E esta água que provém do Eterno, que essas gotículas que foi derramada sobre nós hoje, possam encharcar o nosso coração e que nós possamos iniciar mais uma semana, né, a partir deste dia de descanso, que nós possamos estar neste descanso verdadeiramente e molhados, encharcados, embebidos nessa água que provém do céu. Amém. Então, esse é o desejo do meu coração para cada um de vocês, e que no decorrer dessa semana o Eterno possa estar com a nuvem dele sobre você e continuar derramando gotinhas de água sobre você, trazendo alívio, trazendo conforto, trazendo alegria. Por mais que as circunstâncias da vida tenham desviado os nossos olhos ou entristecido os nossos corações, nós temos que crer que este mesmo Deus se manifestou em nuvem no deserto, em coluna de fogo. Ele também está se manifestando em nosso meio, mediante a palavra dele. Porque naquele tempo o povo não tinha a palavra dele, e hoje nós temos. Amém. Nós temos a palavra, nós temos a Torá, nós temos os escritos, nós temos a Brit Hadashah, nós temos um compilado completo de quem é Adonai e o como ele se manifesta em amor por cada um de nós. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus esteja neste exato momento no coração de cada um de vocês. Vocês possam estar recebendo agora um toque sobrenatural da presença do Eterno. Papai amado, em nome de Jesus, eu entrego cada uma destas vidas, Senhor, em tuas mãos. E te bendigo, Senhor, meu Deus, pela tua palavra, pelo teu amor que é eterno, pela tua misericórdia, Senhor, meu Deus, de estar me permitindo estarmos aqui diante de ti, buscando e compreendendo um pouco mais da tua palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque não tem restringido a tua sabedoria em derramar sobre nós, mas o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, porque tu conheces o nosso coração e sabe como nós somos sedentos de ti. Nós te bendizemos, Senhor, e que esta sede que há em nós, Senhor, possa ser replicada em cada um dos meus irmãos que se encontram conosco hoje, em cada um que estará assistindo este vídeo logo mais. Eu te bendigo, Senhor, porque tu és santo e não há outro além de ti. Olha, Papai amado, para dentro de cada um de nós. Olha, Papai amado, para estes corações que têm pulsado, Senhor, e que têm sido afligidos pelas coisas que este sistema, que este mundo tem nos colocado em sofrimento. Mas nós sabemos, Senhor, meu Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que estão em Ti, daqueles que Te buscam, daqueles que estão na mesma sintonia contigo. E nós queremos, Papai amado, estar na mesma sintonia com o Senhor. Nós queremos estar em Teu Santo Espírito. Nós queremos estar, Papai amado, na Tua presença. Eu Te louvo, Senhor. Eu Te bendigo. Papai querido, em nome de Jesus, olha para estes corações que há desejo, Senhor, meu Deus, que eu não conheço. E que muitos desejos destes, Senhor, meu Deus, nem nós, na nossa consciência, ainda aflorou, mas o Senhor conhece. Eu te peço, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que os desejos que há em nosso coração possam ser os mesmos desejos que há no teu coração. Nós possamos, Papai amado, almejar e pulsar os nossos corações por ti. Em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, meu Deus, eu te peço. Olha, Papai amado, para cada dor física, para cada dor emocional, para cada dor espiritual, Senhor, por cada ferida, por cada lesão, Senhor. E seja o Senhor a raspar um pouco mais, para que todas essas lesões sejam cicatrizadas e cauterizadas pelo fogo do Teu Espírito. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Eu entrego em Tuas mãos cada pedido que se encontra dentro desta caixinha de oração. Eu não conheço, Senhor, meu Deus, os desejos que ali habitam. Eu não conheço, Senhor, meu Deus, o que cada um necessita. Mas o Senhor do Teu trono de glória os conhece. O Senhor, Papai amado, sabe o que cada um tem precisado. Eu te peço humildemente, Senhor, que o Senhor ministre neste exato momento a Tua cura, Senhor, sobre essas feridas físicas, sobre essas chagas emocionais, sobre essas feridas, Papai amado, espirituais.
Pedir ao Senhor a liberar a tua cura em nome de Jesus. Que cada um necessita, Senhor, que o Senhor seja a cura, que seja a resposta, que seja o emprego, que seja cada necessidade. Porque Tu és, Papai amado, Tu és o que nós precisamos. Tu és o que nós precisamos, porque Tu és eterno. E nós Te bendizemos, Senhor, neste dia de hoje. Obrigado, Paizinho querido. Obrigado, Senhor. Olha, Adonai, para nossa casa, olha para nossa família, olha para a vida dos nossos pais. Olha, Senhor, meu Deus, para a vida dos nossos irmãos, dos nossos sobrinhos, dos netos, Senhor. Olha para a vida dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos primos, toda a nossa parentela, dos nossos companheiros, das nossas companheiras. Olha, Senhor, meu Deus, para toda a nossa parentela, para toda a nossa casa. Olha para os nossos amigos, amigos próximos, amigos distantes. Olha para cada um de nós, Senhor. E ouve o coração de cada um de nós, a necessidade de cada um de nós. Esteja o Senhor com as tuas mãos misericordiosas estendidas sobre cada um, Senhor. Derrama a tua bênção, derrama a tua shalom, derrama, Senhor, meu Deus, os teus discernimentos, derrama, Senhor, meu Deus, a abertura de olhos espirituais. Que o Senhor possa chacoalhar cada um deles, Senhor, para que eles possam compreender quem Tu és. E Tu és na essência, Amém. No amor e na misericórdia. Nós Te bendizemos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Levamos as nossas mãos aos céus, Amém, e agradecemos ao Senhor, Amém. Com uma oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Abra tuas mãos, meus irmãos. Que Adonai o abençoe e o guarde. Que Adonai faça a sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor. Que Adonai levante sua face na sua direção e dê a paz a cada um de vocês. Que a shalom do Eterno seja com cada um de vocês, com toda a tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Eterno Deus possa acompanhar você, Valquíria, Adlane, que estão saindo de viagem amanhã, em nome de Jesus. Que eles estiverem em segurança, Amém. Que tragam você em segurança para onde vai estar em nome de Jesus. À direita, à esquerda, Amém. Que vocês possam ir e voltar em segurança em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, graça e paz, que o Eterno conceda a vocês uma semana, estes dias para aqueles que vão descansar, que sejam uns dias de descanso, vocês possam descansar também na paz do Senhor, na misericórdia do Senhor. Graça e paz, que o Eterno abençoe cada um de vocês. Saudade grande de abraçar cada um de vocês. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Amém. Beijão, meus irmãos, que vocês possam ter um finalzinho de semana abençoado, que vocês possam descansar, que amanhã e hoje seja um Shabá maravilhoso na casa de vocês, que vocês adentrem esse descanso que ainda não é físico, mas a gente consegue acessá-lo espiritualmente em nome de Jesus. E que eu peço desculpa para vocês aí por todas essas falhas técnicas. Vou ver o que eu consigo fazer essa semana, porque a gente está tendo isso todo final de semana quase. Quero ver o que está acontecendo de errado. Peço perdão para vocês por isso, tá bom? Agradeço a vocês a paciência. Desculpa porque hoje a gente acabou fazendo aí quase 2 horas, né, de estudo, mas é que realmente é algo muito denso e às vezes é difícil a gente falar em 1 hora. Então peço desculpa para vocês pelo tempo estendido, tá bom? Que vocês possam ter uma semana abençoada. Fiquem com Deus e a gente se vê na semana que vem. Beijão. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. E tem uma musiquinha aí, não esqueçam, tem uma musiquinha aí. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Na rua
רוח והקלה.